Bom dia. Então, nesse vídeo eu irei falar sobre a quarta revolução educacional, que é um texto de Ulisses Araújo, que fala basicamente sobre a alta demanda que as universidades e as escolas tiveram depois dessa inclusão de pessoas que antes não eram inclusas na educação. Durante um congresso mundial sobre o ensino superior, foi falado dessa importância de ampliar esse ensino sobre o ensino superior. Os objetivos são adotar novas perspectivas que ampliam o acesso à educação e a utilização de tecnologias da informação e comunicação. Antigamente, como eu já havia dito, essa educação era restrita somente para a aristocracia e pessoas de alto nível, e mulheres, crianças, pobres, elas não tinham direito a essa educação, elas não tinham acesso à educação. Foi somente em 1787 que surgiu o marco da segunda revolução educacional na história da humanidade, que, devido ao decreto do rei Frederico Guilherme II, que torna obrigatório essa educação para todas as crianças, e que essa educação tinha como centro o professor, como centro do ensino, ele que era o detentor do conhecimento, sendo que antes era a Igreja Católica que comandava, que geria as escolas. Depois desse período, o Estado passou a comandar essas escolas e houve uma mudança. Por que só os professores eram os detentores de conhecimento na época? Os livros eram muito caros e somente quem tinha dinheiro para estudar esses livros eram os professores. Então, eles eram os únicos detentores de conhecimento na época. E também o número limitado de estudantes também influenciava nessa detenção de conhecimento somente dos professores. Na época, o modo de economia era agrária e a educação era muito seletiva. Então, o número de estudantes era mínimo, sendo que eram excluídos as mulheres, os pobres, a minoria étnico-social. O espaço da sala de aula também, na época, era pequeno, sendo o menor espaço para o professor e o maior espaço para os alunos. Foi a partir da metade do século XX que consolidou a terceira revolução educacional, que buscou escolarizar todas as crianças. Com a ampliação do ensino, foi rompido essa homogeneização, porque antes era só crianças de pais ricos, e depois dessa terceira revolução foi trazido dentro da sala de aula essa diversidade de pessoas, de etnias, de culturas, diferentes classes sociais. A democracia e a diversidade começaram a andar juntas, que são herdeiras da Revolução Francesa, e junto com eles a justiça, a igualdade e a igualdade. Mas para que esse modelo fosse justo, igualdade e equidade eles devem ser compreendidos juntos, um complementando o outro. Esse modelo sociopolítico e ideológico também, que faz com que as instituições educativas respeitem e convivam com a diferença uns dos outros. Mas isso não é suficiente. Foi necessário a adoção de políticas públicas que lutavam pela igualdade de direitos desses novos alunos, porque esses novos alunos, eles nunca tinham tido acesso à educação. Então, eles ficavam meio deslocados, certo? Então, foi necessário uma criação de políticas públicas que ajudavam esses alunos a se entregarem nesse espaço. A pergunta é, será que esse modelo adotado no século XVIII e XIX, de conhecimento centrado somente no professor e de todos esses modelos antigos, será que esses modelos dão conta dessa necessidade que o tempo de hoje, que a época de hoje exige? É o que a gente vai tentar responder.
No caso da educação superior, durante a conferência com a Unesco, foi falado sobre as políticas que ampliam o acesso ao ensino superior. Então, já foi tratado sobre esse assunto. Porém, a dificuldade está em equilibrar a qualidade e acessibilidade e a equidade na educação, pois a qualidade ainda está ligada ao modelo do século XIX. Então, a qualidade está muito baixa em relação à acessibilidade e à equidade. Então, o acesso está bom, como que eu posso dizer? O nível dos alunos não está tendo uma diversidade muito grande, só porque a qualidade do ensino ainda é a mesma do século XIX. Será que a gente estaria indo, então, no caminho da quarta revolução educacional? Além de uma postura acadêmica, o modelo do século XIX tem de dar conta das demandas da sociedade. Então, esse modelo antigo tem que dar conta, independente do que acontecer. Porém, as reinvenções não se devem opor à tradição e considerar dimensões complementares de conteúdo. Então, deve sim haver novos modelos que possam reintroduzir essa educação, dar uma mudança nessa educação, mas ela não deve se começar do zero. Ela deve ter como base a educação de antes. Mas é necessário comentar também que os modelos do século XIX só serão transformados com modelos de práticas novas. Então, é necessário essas práticas. A incorporação de linguagem nas relações educativas apoiadas em recursos multimídia, que foi o que foi falado no início, leva a um marco diferente na história da humanidade. Então, todos esses modelos têm como base o quê? A tecnologia, certo? É essencial em todo esse movimento a mudança nos papéis dos sujeitos envolvidos. Essa construção pressupõe um sujeito ativo que constrói sua inteligência, tanto aos alunos quanto aos